está na reunião o nosso professor emérito, Dr. Samir Schneid, né? Eu gostaria até de falar, né, alguma coisa a respeito do professor Samir, não é por nada que ele está aqui nessa reunião hoje, inaugurando essa nossa comunidade, a comunidade do CTC, que promete um caminho longo aí de aventuras, reuniões, etc. e tal. O Samir foi convidado especialmente porque ele é um professor da Universidade Federal de Pelotas, mas ele é um professor, não é assim, um professor só de título. Ele é uma pessoa que trabalha realmente na universidade, se dedica e tenta realmente assim fazer programas de ensino, não é, para os alunos com muita vontade, assim, com muito entusiasmo e, e com muita qualidade. Então, o Samir realmente é um professor, não é um professor de semiologia, mas ele extrapola a semiologia, né? E, e também ingressa, assim, em outros programas muito bons, tá? Então, nós temos aqui presente também o Dr. Jorge Scovitz, que é um dos nossos instrutores do CTC. Vocês querem falar alguma coisa, Jorge? Boa noite, Jota. Deixa eu acertar aqui. Tudo bem? Tudo bom, Jorge? Tudo certo. Estamos a QAP aqui, como se diz isso, né? Nós temos também uma outra, enquanto tu te organiza aí, Jorge, a Franciele Morales, né, que é outra parceira nossa, instrutora por muitos anos e que desenvolve, assim, também produtos bem interessantes, né, Fran? Eu não vou falar do que tu me falou há pouco aí, estávamos conversando, mas ela inventou umas coisas aí que mais adiante ela vai passar para vocês, né? Então, bem interessante mesmo, né? Bom, Enfim, estamos na hora de iniciar, não é? E eu passo a palavra, então, para o professor Samir é, conduzir agora a apresentação. e eu já pego a palavra, e é comigo mesmo. E tem muita coisa para falar. Então, boa noite a todos, boa noite ao Gustavo Paz de Souza, que se apresenta ali ao fundo com uma tela do Van Gogh, Noite Estrelada, que é o meu pintor preferido. Sejam bem-vindos todos meus amigos, alguns conhecidos, outros prazer. É, outros não conheço, e nós vamos conviver durante 50 minutos. Hoje, dia 17 de março de 2026, às 20 horas, essa é a apresentação inaugural da comunidade CT100, que foi a Diva Barbizan, nossa administradora, que teve essa ideia, na minha opinião, uma ideia brilhante. A gente pretende continuar. Nós vamos inaugurar aí com os fundamentos da eletrocardiografia, mas com certeza toda semana teremos mais atividades do tipo para interagir com o pessoal. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Olha aqui, eu vou puxar a apresentação e vamos reto ao que interessa, o nosso assunto. Se porventura alguém tiver alguma observação, algo para ajudar, tem que ser por áudio, porque eu não vou estar interagindo com vocês pela tela. A tela vai estar tomada pelo meu PowerPoint. Então, compartilhar. Vamos fazer essa parte bem direitinho. Eu aprendi com o Jorge, que é o nosso especialista em assuntos de informática. Tem que dar certo. Sempre dá certo. Você está apresentando, mostrar minha tela mesmo assim. Ah, o efeito está mostrado, tá, o efeito de infinito. Ok. Vamos ver aqui assim. Agora eu vou aqui. Tá. Aline, me dá um retorno aí se está direitinho para vocês.
Por áudio, por áudio. Tá ok, Samir. Tá ok. Mas que voz grave, Aline. Não foi a Aline, foi eu, Samir. Eu sei, eu tô brincando. Bom, esse é o Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, e é um prazer estar aqui, a convite aí do Dr. Juarez e da Diva. A ideia é, em 50 minutos, aliás, deixa eu botar o meu timer aqui, desmistificar o eletrocardiograma. Tá? Bom, vamos falar sobre eletro. Tá? Mas assim, ó, essa é uma questão matemática. A gente não, em primeiro lugar, a gente não vai dar laudo de eletro. Laudo de eletrocardiograma é cardiologista, é gente especializada que faz isso. Mas a gente usa o eletrocardiograma como uma ferramenta muito importante para nos ajudar a tomar decisões lá às 3 horas da madrugada. O clínico usa, enfim, todo mundo usa o eletrocardiograma, a enfermagem usa, né? Todo mundo usa o eletrocardiograma, e essas noções são importantes para todos. Mas assim, ó, foco. Para vocês interpretarem um traçado, vocês têm que ter nome, sobrenome, idade, se é homem, se é mulher, das mamas, se é longilíneo, se é brevilíneo, se é obeso, né? Para ter uma noção. E alguém tem que ter auscultado, examinado do ponto de vista cardiovascular esse ser humano, né? Nós, assim, o nosso meio não valoriza muito isso, mas os norte-americanos têm investido muito. Eles têm verdadeiros manequins para ensinar não só ausculta, mas palpação de pulsos, que são os Harveys, né? Aqui no estado são manequins caríssimos, $115 mil, né, cada um. O Hospital de Clínicas tem um, a Unipampa tem 2, e tem mais um ou dois aqui no estado que eu não sei onde é que estão. Mas assim, fora isso, esse assunto não é muito. Mas veja assim, ó, o que vocês estão enxergando aqui é um manequim que mostra para vocês, não é o Harvey, mas mostra para vocês um sopro de estenose aórtica. Então, como que a gente vai interpretar o traçado sem ter auscultado esse paciente? Tá? Aí o curso de ausculta coração, né? E que a gente desenvolve aqui em Pelotas, né? Também o Juarez colocou muito bem. 1816, 1882, Munique, Alemanha, uma senhora, Catarina Serafim, precisou fazer uma cirurgia radical, um tumor de mama, o coração ficou exposto com o pericárdio, e o colega lá, o médico da época, Hugo von Zinsen, pediu licença e encostou um eletrodo. Essa é uma experiência inédita, porque ali nós registramos a atividade elétrica do coração e mais do que isso, nós fizemos o que o Dr. Juarez é um especialista, que é o marca-passos, né? Ele observou que se ele desse uma energia pequena naquele eletrodo, o coração batia de acordo. Né? Então, essa foi em 1882 a primeira experiência que começou a criar esta noção da eletricidade e do coração, tanto do ponto de vista de receber, de produzir, como por ser estimulado por eletricidade. Alguns anos mais tarde, não muito, 1902, esse holandês, bem conhecido, Einthoven, vejam, a primeira máquina de eletrocardiograma, né, que ele elaborou, que foi, assim, uma revolução na medicina, até hoje, né? Então aqui está o Einthoven e o seu triângulo de Einthoven. Foi tão importante esse avanço que em 1924 o Einthoven foi prêmio Nobel de Medicina. Mas o eletrocardiograma não é uma ferramenta única da medicina. A enfermagem também usa muito, né, até para trabalhar conosco em equipe ali, as noções, né, do eletrocardiograma. Em 2008, por falar em noções, esses colegas aqui da Inglaterra, no British, publicaram a segunda edição de um livro fantástico, que são as séries, os ABCs, né? Essas séries que eles publicam, e que depois são compilados num livro, essa segunda edição do livro. Sensacional, muito acessível, muito compreensível. Né? Bem, e o que diz o Francis Morris, lá de Sheffield, sobre, no prefácio, o cara escreveu muito pouco, foi muito objetivo. Aliás, a eletro é uma coisa objetiva. Na minha opinião, a interpretação da eletrocardiograma é toda sobre reconhecimento de padrões. Né? Bom, Sheffield fica no condado de Yorkshire,
vocês talvez lembrem de Sheffield pelo time de futebol, mas Sheffield é uma região que desenvolveu muito a eletrocardiografia. E por ser do condado de Yorkshire, também está relacionada com os Yorkshires. Né? Veja, eu disse para o Juarez, meu amigo, né? Juarez, vou te dar um filhotinho de Yorkshire, são uns cachorrinhos, a coisa mais linda. Não, vai ser mais coisa para eu fazer. Tá aí, Jota, agora eu fiquei com um filhotinho de Yorkshire para mim. Assim. Então, pessoal, reconhecer padrões envolve um curso completo, como vocês estão vendo aí na tela. O eletrocardiograma, ele serve para um monte de coisa, mas ele é especialmente útil para ritmo imbatível e para síndrome coronariana aguda também. Né? Então, ali tem, nessas, em áreas também semelhantes, onde ele é importante, tem padrões que a gente precisa aprender a reconhecer e que nós, nesse momento, não estaremos trabalhando com eles. Vejam, esse é o curso de eletro completo, um dia inteiro. Nós estamos com uma aula de 50 minutos. Mas esta aula vai fazer o quê? Nós vamos ensinar a movimentar as pedras. Né? Eu sei que nem todo mundo joga xadrez. Quem joga fica fácil de entender, mas para quem não joga também é fácil de entender. Nós temos ali o jogo, né? Abertura, finalização, mas tem que saber movimentar as pedras. Não tem como jogar xadrez sem saber mexer as pedras. Né? E é isso que a gente vai estar trabalhando nessa aula. Os objetivos, portanto, serão compreender as derivações, o ritmo, a frequência, o eixo cardíaco e uma terminologia básica que é utilizada no traçado. Né? Muito bem. Então, observem. É uma bomba hidráulica funcionando. Tá? Funcionando. E tem um comando que faz com que ela funcione mais rápido, mais devagar. Tá? Esse comando elétrico, ele está em amarelo, mas ainda, vejam, não é o eletrocardiograma exatamente. Aquilo ali são os estímulos que estão percorrendo o sistema de His-Purkinje que não aparece no eletrocardiograma normal. Nós já vamos entender o que aparece no eletrocardiograma normal, que depende, naturalmente, desse sisteminha amarelo. Veja, ali está o coração. Isso aqui tudo é importante. Se o tórax é de um enfisемatoso, se é obeso, se tem hipotiroidismo, a eletricidade vai se comportar de uma forma diferente para chegar nos eletrodos que captam essa eletricidade. Mas, independente disso, o que sempre está acontecendo ali é que o miocárdio ele está despolarizando e repolarizando. Tá? Essa despolarização e repolarização é que pode ser registrada no eletro. E o somatório dessas ondas de despolarização no miocárdio, que aquilo que a gente viu em amarelo, é como se fosse a faísca de um motor, né? A válvula, a vela, disparando a ignição, né? Mas depois vem a explosão. Então, aqui, no miocárdio, é que essa onda de despolarização é que somada, várias ondinhas dessas aí somadas, geram um vetor chamado um vetor resultante. Né? É uma terminologia até meio da física, né? da engenharia, né? Vetor resultante. Mas é isso. Tá? Então, este é o vetor resultante do ventrículo, tá? Dos ventrículos, né? Do coração. Ele aparece de forma tridimensional dessa forma. Né? E o fato dele ser tridimensional é muito interessante, porque a gente pode pegar e decompor em 12 derivações, e também a gente pode pegar, colocar uma espécie de uma luva ali no tórax, com 3 eletrodos, um vetor é isso, né? Um saída, chegada, e outro vetor que dá a direção. Né? E aí tu monta a partir desses 3 pontos o vetor, e decompõe o eletrocardiograma e manda. O pessoal do SAMU tinha esse tipo de eletrocardiograma muito simples, né? Muito rápido de ser feito. Né? Entendem? Aqui está o cerne da compreensão do eletrocardiograma. Quando a gente pega e registra essa onda de despolarização do miocárdio no papel, a gente tem um eletrocardiográfico, eletrocardiograma.
Aí está ele registrado. O próprio Einthoven já deu nome para essas coisas. PQRS-T, né? Deu nome para essas ondas. Até hoje os historiadores não sabem por que ele escolheu essas letras, mas foi assim, né? Então, acompanhe agora aqui, ó. P, despolarização dos átrios. QRS, despolarização dos ventrículos. T, repolarização dos ventrículos. Intervalo PR, do início da P até o início aqui da R, ou da Q, dependendo da derivação, e o intervalo QT, fundamental, esse intervalo é muito importante. Todos eles são, né? O segmento PR e o segmento ST. Então, esses são os nomes de batismo. Bom, esses princípios fundamentais que a gente está falando servem para entender um eletrocardiograma de 2 derivações, mas servem para entender também um monitor. Ali tu está olhando no monitor, tu está vendo, só que numa única derivação, e os risquinhos se mexendo. Se tu pegas ali D2, no caso, né? A gente procura sempre usar D2, que é uma derivação boa para ver ritmo. Tá? Ó, estamos começando a movimentar as pedras direitinho. Se tu pega e tu imprime, tu vai ter 2 vantagens. É o mesmo D2, mas tu vai ter ele paradinho e também tu vai ter o papel milimetrado, que vai te ajudar a ter algumas ideias importantes de dimensão. Tá? Também D2. Agora, se tu pega e olha, D2, gente, D2 é como se a gente estivesse enxergando, deixa eu ver se eu acho aqui o meu, eu tenho um vetor aqui, está meio perdido, mas está aqui o vetor. Vocês estão me enxergando aí, ó. O vetor de despolarização está aqui, D2 é como se a gente estivesse enxergando daqui. Mas a gente pode enxergar de D1, a gente pode enxergar de D3, AVF, AVL, AVR. A gente pode enxergar de várias perspectivas, e cada uma dessas perspectivas, que a gente chama de derivação, dá uma informação diferente e importante de um mesmo fenômeno, projetado no plano vertical, que a gente já vai ver bem direitinho. Então, eletrocardiograma normal aqui, olhando ali D2, mas tem todas as outras derivações. Esse eu vou me prender um pouquinho. Vocês têm aqui a bomba, ó, veia cava inferior, veia cava superior, a aorta, as veias pulmonares, a artéria pulmonar, as artérias pulmonares esquerda e direita, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Só que o Juarez pede sempre que a gente explique bem direitinho. Eu vou explicar bem com calma. Veja, no átrio direito, nós temos o nó sinusal, ou também chamado de nó sinoatrial, tá? Nó sinusal, mais comumente, né? Notem que os átrios estão mecanicamente separados. E os átrios dos ventrículos têm comunicação mecânica, mas estão isolados eletricamente. Cuida só a importância disso. O estímulo fisiológico começa no nó sinusal, porque ele dispara um pouquinho antes, ele é um pouquinho mais apressado, então ele coordena a coisa. Se espalha eletricamente pelos átrios, chega no nó AV, o nó AV retarda um pouquinho a liberação desse estímulo, e a única maneira de passar daqui para cá, do ponto de vista elétrico, é o nó AV, é a alfândega. Então ele retarda um pouquinho essa liberação para dar tempo dos átrios mecanicamente se esvaziarem, ou seja, acontecer a sístole atrial, ou seja, acontecer todo o enchimento completo dos ventrículos. Quando termina esse período, que é relativamente curto, 120 milissegundos, o sistema de His-Purkinje se encarrega de distribuir essa ignição, esse estímulo, para os ventrículos, né? Lá, ele vai reto lá para a ponta, e aqui começa, nota que aqui tem muito músculo, né? Essa é uma parte que tem bastante músculo. Nota que os átrios, o músculo é mais fininho. Então, essa onda de despolarização dos ventrículos vai ser maior. Existe também no átrio, mas ela é menor. Já vimos ali a P e o QRS. E o próprio ramo esquerdo, aqui é o direito, e aqui o ramo esquerdo tem dois fascículos. Um fascículo antero-superior e um fascículo posterior-inferior. Vai ser importante também no entendimento, porque assim, o que nós estamos falando é sobre a compreensão
vai ficar muito mais fácil a gente entender os padrões e, portanto, de memorizar os padrões, se nós compreendermos bem o que está acontecendo. Tá? Nós compreendermos, é isso que a gente está fazendo neste momento. Por falar em compreender, a própria onda de despolarização, ela está acontecendo assim, ó, ela está vindo daqui para cá. Então, o eletrodo que está posicionado aqui, ele enxerga uma onda se aproximando, positiva. O eletrodo que está colocado aqui enxerga uma onda se afastando, negativa. Olha como as coisas vão se montando. Né? O eletrodo que está colocado perpendicular, vamos gravar bem isso tudo aqui. Ó. O eletrodo que está colocado perpendicular enxerga uma onda equifásica, duas fases iguais. Tá? Muito bem. Isso é a onda de despolarização. Ó. Estou ouvindo, tá? Pelo áudio. Bom, onda de despolarização. Positiva, negativa, se aproximando, se afastando. Esse slide, ele é muito, muito, muito interessante. Vejam, a gente vai acompanhar aqui o traçado para quem está olhando em D2. Então, vamos lá. Olhando em D2, veja ali, ó, lá em cima, né? Aqui, ó. Está iniciando a onda P. Depois, segue o processo de despolarização dos átrios até que o nó AV segura um pouquinho. Mas, a seguir, o que vai acontecer? Vai passar para o septo, gerando a onda Q. Vai avançar, gerando uma onda grande, né? Uma onda R. Por que ela é grande? Tem muito músculo. E por que ela é positiva? Porque, para quem está olhando em D2, ela está se aproximando. Ó, juntando as peças. Depois a onda S, porque faz a voltinha ali e sobe. Então vai se afastando, né? Aqui o músculo começa a ficar fininho. Então a onda S ela é pequenininha e ela é negativa para quem olha de D2. Segue o processo, termina aqui a sístole, a despolarização do ventrículo e a sístole, e inicia a onda T, que é o processo de repolarização. Muito bem, em um novo ciclo. Estamos situados. Agora, convenção. Convencionalmente, a velocidade é de 25 milímetros por segundo, a velocidade do papel. Dá para alterar, mas assim, em geral, a gente trabalha com essa velocidade. 25 milímetros por segundo ou 25, uma moeda de 25 centavos. Tá? Uma moeda de 25 centavos. Tá? E o ganho? O ganho é cada 1 centímetro corresponde a 1 milivolt. 1 centímetro, 1 milivolt. Portanto, 1 milímetro, 0,1 décimo de milivolt. Tá? Então, não esqueça, a velocidade do papel é de uma moeda de 25 centavos por segundo. Tá? Gravem isso. E aqui está o segredo da coisa. O segredo da coisa é simples. Lá para os infartos, é importante a gente ter uma ideia que isso aqui é 0,1 milivolt. Isso aqui é importante também ter essa ideia de 0,1 milivolt, porque assim, ó, 0,1 milivolt é muito pouquinho, a tomada é 110 volts. Então, se a pessoa está tremendo, já vai dar uma alteração no elétron, né? Vai dar um artefato. Né? E o tempo, 40, cada quadrado pequenininho dura 40 milissegundos. Tá? Um quadradinho pequenininho, 40 milissegundos. 5 quadradinhos pequenininhos vai dar 0,2 segundos, porque é 5 vezes 40, vai dar 20, né? 200 milissegundos, 0,2 segundos. Tá? Então, para tu ter 1 segundo, tu tem que ter 5 vezes 0,2, que vai ser exatamente 25 milímetros. Tá? 25 milímetros, que é o diâmetro de uma moeda de 25 centavos, 25 milímetros é 1 segundo no papel correndo normalmente. 5 quadradões. Tá? 5 quadradões. Agora aqui, ó, iniciando propriamente. Papel da constituição corporal da doença na amplitude do QRS. Vejam. Esse QRS, esse é um grandão, esse é um pequenininho. Esse paciente é um hipertenso, que tem uma massa muscular no ventrículo esquerdo muito grande. Ele é tão hipertenso que os átrios dele já não aguentaram e fibrilaram. Os átrios estão fibrilados, o ritmo está irregular. Essa paciente é uma hipotireoideia, tá? Então ela tem mucopolissacarídeos, tem edema, o mixedema, então o que resta fica pequenininho.
e a frequência fica baixinha, ela está bradicárdica, certo? Ok, então agora, pessoal, nós vamos começar a movimentar as pedras. A gente já sabe posicionar o tabuleiro, já sabe como que elas se movimentam, vamos começar a movimentar. Tá? Esse aqui vai ser o jogo. Derivações. Vejam, um plano vertical e um plano horizontal. Em vermelho, vertical, em verde, horizontal. E as derivações colocadas ali, no plano vertical. Tá? No plano horizontal, a gente também tem as derivações, que vai de V1 a V6. Tá? Bom, aqui nós temos o vetor resultante, tridimensional. Bota uma luz na frente dele e projeta ele, a sombra dele, onde? No plano vertical. O eixo do elétron a gente trabalha no plano vertical. Tá? Claro que a gente entende também esse eixo no plano horizontal, mas o eixo, propriamente dito, é no plano vertical. Tá bem? Então, aqui está ele, ó, apontando para D2. Tá? Normal. É por isso que a gente usa D2. Porque a pessoa que tem o coração virado para cá vai apontar para D2. Tá? Bom, e agora vamos começar a aplicar na prática. Olha aqui, ó, as relações anatômicas das derivações num eletrocardiograma padrão de 12 derivações. Vejam, aquela conversa assim, parede inferior. Não, isso aqui não é parede inferior. Isso aqui é a parede anterior. Em amarelo está a parede anterior. Então, parede anterior. Claro que é anterior, então nós estamos de frente para o coração. Né? Ali a veia cava superior, veia cava inferior, descendente anterior. Como é que a gente olha para a parede? Como é que os cardiologistas olham para a parede anterior? Eles olham de V1 a V4, a superfície anterior. Vamos ver esse outro aqui, ó. Parede lateral. Né? Tá vendo aqui, ó? A veia cava inferior chegando, a anatomia, parede lateral do ventrículo esquerdo aqui. Né? Então, como é que a gente olha a parede lateral? Olha, em D1, claro, D1, AVL, V5 e V6. Sendo que o AVL ainda, às vezes a gente escuta os caras, ó, parede lateral alta. Claro que é parede lateral alta, você está olhando daqui de cima. Né? E a parede inferior, em vermelhinho, está aqui, ó, inferior, né? Vê a cava inferior, está olhando de baixo. A gente olha por quê? D2, D3 e AVF, superfície inferior do coração. Então, eletro é uma coisa muito clara, é preto no branco, é uma coisa, é da engenharia mesmo, é matemática, é vetor, na verdade, não é álgebra, né? É trigonometria, né? É isso que a gente está trabalhando aqui. E o ritmo e a frequência? Bom, para a gente fazer uma estimativa rápida da frequência, a gente tem que saber o ritmo. Então, vamos ver primeiro o ritmo. Tá? Olha só, esse é um ritmo regular. Né? Isso aqui é meio que convencionado chamar dessa forma, tá? Até porque ajuda muito na prática. Esse é um ritmo que não é exatamente um ritmo regular, mas ele também não é um ritmo totalmente irregular. Então, a gente chama isso aqui de ritmo regular com irregularidades esporádicas. Tá? Fica bonito, né? Fica chique. Tá? Bom, e esse outro aqui já não é esporádico. Esse paciente aqui está bigeminado. Então, tem um ritmo regularmente irregular. Regularmente irregular. Tá? Então, essa é a maneira como a gente descreve ritmo regularmente irregular. Já, por outro lado, e finalizando, esse é um ritmo totalmente irregular. Então, a gente chama assim, ó, ritmo irregularmente irregular. Tá? Então, é a maneira de descrever. E qual é a importância disso? Vejam, se a gente quer estimar a frequência, a gente olha o traçado, né, e observa assim, olha aqui, ó, ritmo regular, o intervalo RR é de 2 quadrados grandes, né, então a frequência é 150. Oh, que legal, mas como é que ele sabe isso? Muito fácil. Né? R, 2 quadrados grandes, pega pega a distância que tem entre duas ondas R, pega o número 300 e divide por 2, são 2 quadrados grandes. Tá? Bom, mas de onde é que vem isso? Muito fácil. Vejam, a frequência é dada por minuto, não é verdade? Um minuto tem 60 segundos. Quanto é que custa no papel ali cada segundo? 25 milímetros, não é verdade? 25 milímetros são 5 quadrados grandes. Então, para eu ter
cada segundo no tempo de 1 minuto, para eu ter esse tempo completo, eu tenho que multiplicar 5 vezes 60, né? E aí eu vou ter o meu 300, tá bem? Mas isso aí é bem fácil, é só decorar isso aqui, ó. Tá? Olha só. 2 dá 150, 3, isso aqui no fim a gente acaba memorizando, que são todos submúltiplos de 300. A gente olha a coisa e rapidamente tem uma estimativa da frequência daquilo ali. Mas quando o ritmo é regular, isso aqui, o ritmo tem que ser regular, tem uma maneira mais precisa, que também é óbvio, né? Se cada quadrado grande tem 5 quadradinhos, né, eu tenho que multiplicar por 5, aí vai dar 1.500. Então, o número de quadrados, pega 1.500 e divide pelo número de quadrados pequenos. Tu vai ter a tua frequência bem certinha. Mas e se o ritmo está irregular? O ritmo está irregular. Tá? Quando o ritmo está irregular, uma maneira de fazer é ter uma fita de ritmo. A fita de ritmo é um negócio que dura 25 centímetros, tá, de duração. Tá? Dá 10 segundos. Tá? Mas as nossas máquinas de eletro, aqui no estado, a fita de ritmo delas é de 6 segundos, é de 15 centímetros, que corresponde a 6 segundos. 6 segundos, em alguns papéis de eletro, tem as marca de 6 segundos. Então, basta tu contar. Acompanha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 10, já que são 6 segundos, né, vai dar 120, mais ou menos. 120 de frequência nessa fibrilação atrial aí. Né? Estou cuidando do meu tempo aqui. Estamos indo bem. Professor, mas e se não tiver... No meu papel não tem essas marquinhas de 6 segundos. Aí é mais fácil ainda. Basta que vocês tenham uma BIC. Né? Não existe nada mais constante no nosso meio assim, manufaturado, né, industrializado, do que uma caneta BIC. Né? A caneta BIC ela tem 15 centímetros desde que começou. Então, se ela tem 15 centímetros, tu bota em cima, vai dar a mesma coisa, vai dar os 6 segundos, tá bem? Tem que estar com a tampa. Tá? E o eixo cardíaco? Professor, não aguento mais. Esse era o objetivo, tá bem? Então, professor, eu não aguento mais o Calvin, eu adoro o Calvin, né? O Calvin, o filho do Juarez é o Calvin escrito, e o meu enteado também, o Arthurzinho, é o Calvin escrito. É muito legal observar isso, os meninos são muito legais. E as meninas também, tem uma filha menina, moça, né, mulher. Bem, então, aqui o Calvin, vamos ver o eixo. O eixo, como já falamos, é no plano vertical. E aí tem essas coisinhas aqui, ó, do Einthoven, D1, D2 e D3, tá? Mas aí o pessoal resolveu que é só essas três, não estava incompleto. Eles queriam mais derivações para enxergar, né? Então eles inventaram o AVL, o AVF e o AVR. L de left, R de right e o F de foot. Tá? Só que quando eles fizeram essas derivações, o QRS ficou muito pequenininho. Então eles tiveram que fazer um estratagema ali eletrônico, né, para aumentar a voltagem. Por isso é que é AVR, Augmented Voltage Right. Tá? Essa é a origem da expressão. Vejam, o eixo normal do coração, ele não está neste quadrante apenas, ele vai um pouquinho mais para a esquerda. É porque o lado esquerdo puxa mais, né? Tem mais músculo, né? Então, eletricamente, esse é o eixo normal. Gravem isso. Menos 30 até 90 graus. Tá? Esse é o eixo normal. Então, como é que eu faço para ver qual é o eixo nesse traçado? A maneira mais prática e rápida é tentar identificar uma derivação onde estejam equifásicos, tá? O QRS esteja mais ou menos igual para um lado e para o outro. Tipo assim, ó, essa daqui não está equifásica, nem essa aqui, nem essa, mas essa está. É a mais equifásica que eu tenho aqui, duas fases semelhantes. Bem, isso aqui é D2, então eu estou em D2. Tá? D2, eu já sei onde é que é D2. D2 é uma derivaçãozinha que está aqui, 60 graus. Tá? O que eu faço? Eu olho as duas derivações contíguas de D2
e vejo qual que está positiva. D1 está positivo. D1 está positivo. Se D1 está positivo, vejam, eu sei que em D2, eu já vou mostrar isso aqui no slide, eu sei que em D2 ele vai ter que estar perpendicular porque ele está equifásico, né? Então, se o D1 está positivo, não pode estar para cá. Pegaram? Ó, vai ter que estar perpendicular a D2 e para a esquerda, em menos 30. Já que D2 é 60, vai estar em menos 30. Ali, batendo na trave do limite do desvio do eixo. Vamos entender isso bem direitinho. Olha aqui, ó. Lembram? A onda de despolarização, para cá positivo, lá, D2 está equifásico, identificamos isso, D1 está para cá, positivo, e D3 está para lá, negativo. Então, vamos observar isso aqui no nosso eletrocardiograma. D2 equifásico, tem que estar para um lado ou para o outro de D2, está positivo em D1, tem que estar para cima, tem que estar para a esquerda e para cima. Vamos ver isso daí? Ó, aqui está o gráfico, né? Se está perpendicular a D2, tem que estar ou para cá ou para cá. Bem certinho como a gente tinha deduzido. Para cá não é, porque D3 está negativo. Se fosse D3 positivo, estaria para cá, com desvio para a direita. Está para cá. Tá batendo na trave do desvio para a esquerda. Tá? Pegamos direitinho, então? Agora, tem uma forma chata de fazer isso. Tá? A forma chata de fazer isso é vocês olhando D1 e AVF. D1 e AVF. Se situaram? Ó, se D1 e AVF está positivo, o eixo está normal. Se D1 está negativo, está virado para cá. E AVF está positivo, então está virado para a direita, desvio para a direita. Se D1 está positivo, mas AVF está negativo, está virado para cá. Mas também aqui não vai dar certo, porque ainda tem que ver, porque nesse quadrante aqui, até menos 30 pode ser normal. Então, para eu ver se tem desvio para a esquerda, eu vou ter que olhar D2. Se D2 está negativo, está desviado para a esquerda. E a terminologia básica? Onda P, né? Já vimos isso aqui, da despolarização dos átrios. A onda P, geralmente ela é mais óbvia na derivação D2 do que na D1, vocês estão aqui observando, onda P e onda P, né? Mais marcada. O segmento PR, a duração normal do intervalo PR é de até 120, 200 milissegundos. Se tem mais de 200, tem um bloqueiozinho átrio-ventricular, de primeiro grau. Se tem menos de 120, ele está pré-excitado. Tem um curto-circuito, tem um Wolff, tem um Lennon, Levine, aquelas coisas que os cardiologistas sabem. Mas para a gente já está de bom tamanho entender isso aqui. 3 e 5 quadradinhos. A onda que se espalha pelo ventrículo dá origem ao complexo QRS. Claro, está aqui, ó. A onda se espalhando pelos ventrículos vai dar origem ao complexo QRS, que a gente também já deu umas bicadas nesse conceito. Tá? A duração normal do QRS no adulto é de 100 milissegundos, na criança é 90 milissegundos. Tá? E a gente observa isso na derivação que está mais larga. Tá? Não vai pegar a derivação que ele está mais encolhidinho, né? Vai para a derivação que ele está mais larga. E aí tu mede, e aí tu não pode ultrapassar 100 milissegundos. Algumas ondas Qs, tá? Que são aquelas primeiras ondas, a despolarização do septo, elas não são patológicas. Especialmente onde? Nessa derivação D1, AVL, D3 também, V5 e V6. Mas por quê? Por quê? Né? Porque são derivações que olham do lado esquerdo. Então, como tu está despolarizando pelo ramo esquerdo, está despolarizando o septo. O septo vai ser despolarizado da esquerda para a direita. Então, tu tem um iniciozinho ali de onda Q que não é patológica, que depois a gente tem os padrões das ondas patológicas também, que a gente não vai trabalhar agora aqui. Tá? Mas é importante mais tarde saber. Vejam, aqui são as pré-cordiais. Vocês estão vendo o que acontece, o fenômeno nas pré-cordiais? De V1 negativo para V6 positivo. E isso daqui vai acontecendo de uma forma progressiva. E tem uma zona de transição, normalmente entre V3 e V4. Muda um pouco com a idade. Tá? Mas aqui, ó, a zona de transição, importante. Vejam, aqui ele está predominantemente negativo e aqui ele está predominantemente positivo. Onda S, onda R, tá? Dominando. Tá? O segmento ST é o mais importante dos cardiologistas olharem. Eles gostam muito de ver o segmento ST, porque ali é que se escondem os segredos. Né? Eu, como fiz cirurgia geral,
para mim, os segredos do exame de um abdômen está no quadrante inferior direito, especialmente em mulheres, né? E para o cardiologista, o segmento ST é o que esconde o segredo. Tem que aprender a examinar aquilo ali, tá? Normalmente, ele deve estar no mesmo plano do segmento TP. Aqui tem uma ondinha U metida no meio, tá? Aqui que aparece o segmento TP. E o segmento ST, ele tem que estar no mesmo plano, ele tem que estar alinhado, tá? O ponto J é onde a onda S vira e se transforma em segmento ST. O ponto J, também conhecido como ponto da junção, ele é muito importante. Ele é tão importante que o nosso coordenador do centro foi batizado com o Juarez, né? O ponto J, ponto do Juarez, né? Então, isso daqui... E vejam, naturalmente tem alterações morfológicas que vão acontecendo à medida que a gente vai evoluindo de V2 aqui para V6 nas pré-cordiais, os padrões, né? Opa, está quase terminando, e vamos ser pontuais. O bonequinho imaginário ali do Calvin, né? Vejam, um dado muito relevante na avaliação de síndrome coronariana aguda é se há ou não supradesnivelamento do segmento ST. E isso é uma coisa fácil, mas é uma armadilha, que o clínico precisa estar atento, tá? O supra-ST, em duas derivações contíguas de 1 milímetro, pelo menos, indica a síndrome coronariana aguda com supra-ST, óbvio. Né? Bom, mas tem pelo menos umas nove situações que também dão um supra e que não são infarto, não são síndrome coronariana com supra, tá? Então, um dos pontos interessantes aqui, vou dar um exemplo para vocês, é em V2 e V3, em homens jovens. O que é um homem jovem? É um homem que tem menos de 40 anos, com certeza já não sou eu, né? Homens jovens, eles têm o diâmetro anteroposterior menor do que os homens com 62 anos. E nesse sentido, em V2 e V3, duas derivações que ficam coladas aqui na frente, pode acontecer esse comportamento, tá vendo? Quem é muito formal e pega aqui o ponto J, ele vai concluir que tem mais do que um quadradinho, tem dois quadradinhos, pode chegar até 2,5 quadradinhos, 2,5 em homens jovens, e é conhecido como um padrão masculino, né? Isso aqui não é uma coisa assim, nossa, isso aqui é um conceito universal, tanto que tem a mesma expressão em inglês, male pattern, né? E isso não é infarto, tá? Importantíssimo a gente saber. Em homens com mais de 40 anos, é 2 quadradinhos. E nas mulheres, olha como é importante, tem que saber o sexo, né? Nas mulheres que têm a mama, né? A mama se interpõe e a gente considera, nesses casos, 1,5 quadradinho como sendo o limite. Aqui, para a gente, então, entrar em contato visual com a onda T, que é a famosa onda T da isquemia, né? Então, esses dias teve um colega que me mandou um eletro para eu... Me interprete esse eletro, né? E aí, estava cheio de onda T invertida, isquemia, né? Mas como é que eu vou interpretar isso se eu não sei se é homem, se é mulher, qual é a idade, né? Aí ele botou assim, não, mas ela está assintomática. Mas se ela estava assintomática, por que ela fez o eletro? E depois fiquei pensando, mas realmente a pessoa pode fazer um eletro, né, para fazer uma cirurgia, por exemplo, está assintomático, faz eletro e acha uma coisa. Mas nós não somos cardiologistas, nós não vamos laudar, mas nós precisamos saber lidar com o eletrocardiograma, com essa ferramenta. E aí a gente tem que entender, a onda T, ela é essa coisinha aqui, ó. Aqui está mais bonito, viu? Aqui eu botei essa outra imagem porque está mais condizente. A onda T sobe devagar e desce rápido, tá? E ela não pode nem ser muito baixinha e nem ser muito altinha e muito menos invertidinha. Em relação a quê? Em relação a R. Aqui nós já estamos começando a entrar um pouquinho nos padrões de interpretação. Bom, agora, falei para vocês que o intervalo QT é muito importante, e o intervalo QT, para início de conversa, clínicos, eles medem o intervalo QT em AVL. Por que AVL, prof? Porque a AVL não costuma ter onda U. A onda U nos atrapalha muito. Está lá um super expert cardiologista, ele não, olha onde ele quiser, né? Sei lá, enfim,
mas nós vamos reto para a VL para ver o intervalo QT. Tá? E aí, gente, tem uma fórmula muito simples. Ali está o intervalo QT. Tá? Tem uma fórmula muito simples, que é a fórmula de, que eu saiba, mal pronunciada no Brasil. Né? A pronúncia correta é base, ele era em inglês. Tá? Base. Aqui a gente pronuncia basé, não é francês, ele era em inglês. Tá? Fórmula de base para corrigir o intervalo QT conforme a frequência cardíaca. Porque o intervalo QT aumenta quanto mais bradicárdico, maior ele é, quanto mais taquícardio, menor ele é, enfim. Então tem que fazer uma correção para tu saber, tá aqui, ó, corrigido, QT corrigido. Uma fórmula muito simples, né? Tu conta ali em segundos, quanto é que deu o QT, vai dar 0, alguma coisa, divide pela raiz quadrada em segundos, dos intervalos RR, não pode fazer em milissegundos, porque senão isso aqui vai bagunçar a raiz quadrada, né? Tudo em segundos, e aí tu vai ter o teu intervalo QT corrigido. O que vocês acham disso, às 3 da madrugada, tu com a tua calculadora do celular ali, extraindo raiz quadrada, né? Bom, então vejam, tem uma maneira prática, que não é muito sensível, mas é bem específica, como tudo que clínico faz. Né? Tudo que clínico faz é isso. A gente faz uns testes que nos situam na probabilidade pré-teste, que vai fazer com que o teorema de Bayes funcione melhor. Né? Então, porque Bayes depende da probabilidade pré-teste. Então, o que um clínico faz com essa coisa? Ele olha em AVL também, né, para não se atrapalhar com onda U, ele vê qual é o intervalo RR. Vocês estão vendo aqui os risquinhos? Ó? Esse é o intervalo RR. Ele marca a metade da distância entre as duas ondas R. E aí ele vê o que é o intervalo. Ali está a metade da distância entre as duas ondas R. E aí ele vê o que é qual é a duração do intervalo QT. Vejam, o intervalo QT para este paciente, nesta frequência, ele está ultrapassando a metade da distância entre as duas ondas R. Então, com esse truque específico, ou seja, deu positivo, inclui a doença. Eu sei que o intervalo QT corrigido está aumentado. Tá? Não é sensível, quer dizer, daqui a pouco, se não dá para tu dizer que o intervalo QT não está aumentado. Mas isso aqui vai te dar uma força boa nos plantões, né? Medicamentos, associações, intervalo QT, congênito, essa coisa toda aí vai ser importante. Né? Encerrando, acho que estamos dentro do horário, estamos sim. Uhum. Encerrando, a tal da onda U, né? Os elétrons em geral não têm onda U discernível, tá? Mas, quando elas são muito proeminentes, elas podem ser visualizadas. Onde que elas vão ser mais proeminentes? Em atletas, né? Ou então em pessoas que tenham hipopotassemia e pessoas que tenham hipercalcemia. Hipopotassemia ou hipocalemia e hipercalcemia. Tá? Então, a gente pode encontrar ondas U. Eu provavelmente não tenho onda U no meu eletro. Onde é que a gente olha aqui mais frequentemente? V1 a V3, né? Nas pré-cordiais. O que é a onda U? É essa partezinha aqui, ó. Sei lá, tem umas explicações eletrofisiológicas para a onda U, a repolarização do sistema de His-Purkinje, ou das células intermediárias, né, do miocárdio, coisas do gênero, tá? Eu não sou eletrofisiologista, até gostaria de saber, depois eu vou dar uma olhadinha para tentar memorizar a fisiologia aqui da onda U. Estimados. São 20 horas e 46. Compreendemos as derivações. Definimos o ritmo, que é a terminologia toda. Né? As derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, né? O ritmo, se ele é um ritmo regular, regular com irregularidades esporádicas, regularmente irregular e irregularmente irregular. Contamos a frequência, dividimos por 300, quando a gente quer ela mais precisa e o ritmo está regular, a gente divide por 1.500, né? Ou melhor, pega 1.500 e divide pelo número de quadradinhos, ao contrário, e a frequência, se está irregular, PAC multiplica por 10, né? Determinamos o ritmo, o eixo elétrico, né? O eixo elétrico no plano vertical, pega uma que esteja equifásica
e já entendeu, ou vai estar para um lado ou vai estar para o outro. Olha para o lado que está positivo, ela está para lá, tá? Aí é só saber direitinho os graus de cada uma, né, das derivações. E a terminologia básica, né? Onda P, Q, R, S, T e U. Os segmentos PR, segmento ST, fundamental. O segmento PR também é importante. Ele entra em umas coisas interessantes, tipo pericardite, tá? Ele entra nessas situações. Então, tudo que a gente falou aqui tem aplicação prática, direta. Só que a aplicação prática direta é o movimento, é o jogo. Aqui vocês estão aprendendo a mexer as pedras, tá? Então, ela tem que saber mexer as pedras para poder jogar, fazer uma abertura bonita, abertura com os cavalos, abertura isso, mate de pastor, né? Tem que saber mexer as pedras, né? Tecnologia básica, então, depois, até onda U, nós vimos intervalo QT, né? E queria agradecer muito, deixar uma mensagem para vocês, dia 28 de março, agora de 2026, deve ser um sábado, provavelmente, vai ter um curso, esse sim, é o nosso curso completo de eletrocardiograma. Tá? E agradeço a participação de todos, são 20h48, eu até nem acredito, consegui terminar dentro do prazo, não é uma coisa comum para mim. Vamos ver. Pessoal, vou fechar aqui a apresentação. Gostaram? Não acredito. Gostaram só porque terminou dentro do tempo. Então tem que parar aqui a apresentação, parar o compartilhamento. Então, Parabéns, Sabino, parabéns. é? Uma bela aula, tá? Uma bela aula. E eu gostaria de fazer um comentário em cima do teu término, né? Que exatamente isso, quer dizer, o eletrocardiograma tem que primeiro saber movimentar as pedras para depois jogar o xadrez, né? Tu não tem como jogar xadrez se tu não sabe movimentar as pedras, né? Então, porque é algo infinito o eletrocardiograma. Verdade, é verdade. Tu, tu pega todo mundo que trabalha com eletrocardiografia, cardiologistas, arritmólogos, enfim, e nunca é suficiente, sempre está se aprendendo mais alguma coisa, não é? E, logicamente, não é numa reunião de 50 minutos que tu vai sair interpretando eletrocardiograma, mas tu tem que entender os princípios fundamentais para poder te localizar, assim, dentro da matéria e conseguir crescer progressivamente e, e treinando cada vez mais, né? É muito importante ver eletros diariamente, discutir com colegas, ler. Hoje tem manuais, hoje tem aplicativos, celular, etc e tal. E até mandar para o grupo, de repente, um eletrocardiograma questionando o diagnóstico. Tem muita gente para dar palpite, né? Então, eu acho que a comunidade também serve para isso, discutir situações assim do dia a dia, né? Que vai ser algo interessante para todos. Hoje mesmo, assim, o nosso colega do SAMU, não é? O nosso instrutor de portos, atendendo um paciente, me mandou um eletrocardiograma. Eu disse, bom, espero que não seja o teu, né? O paciente é um infarto, não é? Um infarto em evolução, um infarto de parede anterior, não resta dúvida. E daí ele ficou muito agradecido e levou o paciente para a emergência até do Instituto de Cardiologia para ser submetida a trombólise ou angioplastia primária, né? Muito bem. Abro o diálogo para outros, né? Tem alguns apontando, né? Querem falar? Está à disposição a palavra.
tinha pessoa. Que alguém quer falar, pode tomar a palavra. Enquanto vocês decidem quem falar, né, eu queria comentar eu acho que tu botou no grupo, né, Samir, a nossa oferta, assim, do curso de eletrocardiograma. Não, mas Nós tem que temos falar do desconto, eu não falei disso daí. porque desconto sempre é muito importante, né? Isso aí é um Não, nós estamos Eu me esqueci. colocando no grupo aqui, nesse momento, esse curso pela metade do valor, para quem se inscrever ainda hoje, tá? Então, nosso curso de eletrocardiograma tem um dia de duração. O Samir mostrou ali no início o programa, é denso e intenso, mas aborda assim, o eletrocardiograma em todos os aspectos. É um curso bem interessante, baseado no British Medical Journal, não é? Então, tem uma base teórica assim, consagrada, do mais alto nível, e eu e o Samir que estamos regendo e apresentando esse curso, né, discutindo com aqueles alunos que se interessaram. Um curso assim bem interativo para vocês realmente jogarem xadrez lá, né, e fazerem diagnósticos, né? Ali a gente trabalha com diagnósticos em todas as áreas, sobrecargas, isquemia, infartos, arritmias, né? Então, vale muito a pena fazer esse curso, porque assim, ele é um dia só, né? Juarez, Sim. Jorge, tudo bem? Parabéns aí para o Samir. Outra coisa que eu queria destacar aqui, ó, acho que a gente nunca conseguiu juntar tanta gente numa live. No início tinha umas 50 pessoas, então isso também foi bem divulgado. O Jorge, não é assim que a gente fala, Jorge. A gente fala assim, ó, puxa vida, hoje tem pouca gente, na semana passada tinha tanta. Não adianta falar assim, porque não era, né? Mas vem cá, tu não A seriam gente não 500 consegue pessoas, juntar. ele viu 50, mas será que tu não te enganou por um zero? Vamos, Não, vamos não, ter que contar isso mesmo. tinham 50 pessoas. Não foi cansativo, não, foi muito bom, Samir. Outra coisa interessante, né, Samir, o Brasil ele é historicamente de destaque na eletrocardiografia, né? Tem vários, inclusive no Congresso Brasileiro de Cardiologia tem o famoso colóquio João Tranquese, né? Então tem várias pessoas do país que se destacaram nessa área, né? De eletrocardiografia. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Foi cedo, em seguida do Eindhoven lá, eles já conseguiram fazer o aparelho ficar um pouquinho mais, ainda era muito pesado, mas já chegou no Rio de Janeiro e já começaram a publicar coisas daqui sobre diagnóstico de fibrilação. Os caras não sabiam o que era fibrilação atrial eletrocardiograficamente. Inclusive, até, claro, eu não sei nada disso, mas existia o avô do eletrocardiograma, assim, o auxiliar, que era a vetocardiografia, que teve até um curso, acho que o Juarez promoveu aí, que era um método auxiliar, que se não está extinto, é quase, né? Mas era útil, né, Juarez? Não sei se tu tem experiência com vetocardiografia. Não, eu não tenho, mas assim, realmente o ventocardiograma foi muito pouco praticado no nosso meio, né? E o Jacó Kornfeld, que era o nosso professor lá no Instituto de Cardiologia, que era quem fazia vetocardiograma lá no Instituto de Cardiologia, só ele fazia. Mas é interessante, né? O Eu me lembrei, vetocardiograma é eu interessante, me, mas eu assim, me lembrei assim só como curiosidade, porque às vezes nesse próprio colóquio, às vezes o pessoal pergunta, vamos ver o veto, né? Que tinha aquele famoso, como é que é o nome dele? O Pastore, né? Vou falar Pastore, que eu acho que mas era a eles pessoa de fazem lá, nas referência. reuniões que eu Eles participo, fazem, eventualmente no congresso da SOCESP, eles utilizam, sim, o também vetocardiograma questão para diagnósticos da isquemia, diferenciais. né? Eles usam, sim. Lá em São Interessante. Paulo usam, lá, o pessoal do INCOR. E Beleza. da eletrocardiografia, né? O Pastore e o outro. É, Mas está de parabéns, a reunião foi muito boa.
Bom, nós continuaremos com essas reuniões, não sobre e- eletrocardiograma, até poderíamos discutir eletrocardiograma novamente, né, um outro assunto, mas teremos reuniões, assim, da prática médica cotidiana, né, nessas reuniões, e o grupo está aberto até para se discutir também. Vocês podem enviar artigos ali interessantes ou casos, enfim, a gente pode ter uma interação muito grande através do grupo no cotidiano, tá? É, a Aline que participou da organização dessa reunião, não é, Aline? É, vocês querem comentar alguma coisa? A Aline não quer não quer comentar nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Tisca? Não? Levantou o dedo. É, bem, então, pessoal, eu fiquei assim muito feliz com essa reunião. Agradeço a todos pela participação e em breve nos reunimos novamente, tá? Para uma outra sessão. Vocês serão comunicados através do grupo, né? O Samir falou a semana que vem? Não, daqui 2 semanas, tá? É a próxima reunião. Então, teremos reuniões a princípio a cada 15 dias com tópicos diversos, tá? E o Samir é fã de aulas e, né, apresentações. Eu acho que ele faria todos os dias. Não, eu acho que assim, o grupo, sim, nós podemos conversar todo dia através do grupo, né? Mas as apresentações, a reunião do grupo, assim, no conjunto, a gente pretende fazer assim a cada 15 dias, até para todos se manterem dispostos, assim, virem e participarem, tá? Da reunião. Então, se mais ninguém quer se manifestar, eu encerro a reunião, parabenizando de novo o Samir, não é? E agradecendo e parabenizando também todos vocês por estarem aqui na reunião e fazerem dela o sucesso que a gente esperava. Agora a Aline abriu a, a tela aí, está se despedindo. Tu quer comentar alguma coisa, Aline? Tu tá sem som, não quer falar. Então tá. Ficamos assim, então. Boa noite a todos. Está Boa encerrada a sessão. noite. Valeu. Muito Obrigado, bem. gente. Obrigado, Cris. Ô, Samir, Oi, fala. tu tá numa elegância com essa gravata, cara, que tá. Mas Olha, o Juarez é que diz, não, tem que ser formal, tem que ser formal. não, 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 vou fazer um elogio. Eu Tu estou de tá. pijama aqui para baixo. Tu Isso é um sabe. perigo, né? Não, Isso é um obrigado, Isso é um gente. perigo, Um velho. abraço. Ai, Vou parar a gravação aqui. parabéns. Tá? Obrigado, Tisca. Valeu. Valeu, amigo.